Enxertos de luz da obra Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Temos por objetivo expor os principais pensamentos, as principais ideias do autor, sem fazer quaisquer comentários. Por isso, todos os trechos aqui lidos são extraídos dessa obra e traduzem o pensamento do autor Bittencourt Sampaio. Não há, portanto, qualquer exposição das minhas próprias ideias e opiniões sobre os trechos lidos. O objetivo é apenas demonstrar a intenção do autor quando redigiu essa obra e as suas opiniões em relação ao que é dito. Notas ao canto 3. Sim, em verdade eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que de novo renascer. A resposta era dada não só a Nicodemos, como a todos os homens que se pejam de confessar de público as suas opiniões, por mais verdadeiras e santas que sejam, com receio da censura e sarcasmo do mundo. Significa o seguinte: se o homem não recomeça a sua vida até que tenha chegado ao limite que lhe foi assinado, e que é a perfeição, não entrará no reino de Deus, isto é, nessa existência pura e luminosa que é a verdadeira vida do Espírito. Jesus afirmava por aquelas palavras a lei natural e imutável do renascimento, da reencarnação, da obrigação de reviver como único meio para o espírito que faliu de chegar ao estado de pureza, do mesmo modo que o operário que, não tendo conseguido a perfeição da sua obra, de novo a começa, buscando novos materiais e novas ferramentas, desprezando as que ficaram viciadas ou gastas pelo mau emprego que delas fizera. O pensamento do Divino Mestre não podia ser claramente compreendido antes da revelação nova, que veio explicar em espírito e em verdade as revelações hebraica e messiânica, interpretadas até então somente à letra. Desvendar o futuro não podia Jesus fazê-lo, porque seria antecipar-se à marcha natural do progresso, quando é certo que tudo vem a seu tempo, por ordem daquele que dirige os destinos da humanidade. Sabe-se que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos hebreus, sob o nome de ressurreição. Acreditavam que um homem que tivesse morrido podia reviver, sem contudo cogitarem na maneira por que o facto se daria. Acreditavam que os profetas voltavam de novo à terra, e que Elias revivera com o nome de João Batista, o precursor do Cristo. Imbuído das ideias de sua época, Nicodemos não se achava em condições de compreender as palavras de Jesus. Para ele, o renascimento era a ressurreição, e a ressurreição era a entrada do Espírito no mesmo corpo. A resposta do Divino Mestre foi apropriada aos conhecimentos científicos daquela época. A água era tida como o princípio gerador de todas as coisas, como o elemento primitivo de onde tudo derivava nos reinos orgânicos. Assim pensavam os hebreus, e Moisés deixou codificada no Gênese, capítulo 1, versículos 2, 6, 7, 9, 10 e 20, e capítulo 2, versículos 1, 4, 5, 6 e 7. Toda a ciência que então predominava entre o povo escolhido por Deus para receber o seu Messias. Jesus não podia falar outra linguagem, porque seria destruir a lei, e ele viera para confirmá-la, explicando-a em espírito e em verdade, mas deixando ao trabalho dos séculos o descobrimento e conhecimento das leis naturais, no tocante a coisas que em nada influem para o progresso e perfeição moral do espírito humano. Assopra o espírito onde quer que se ache, e a voz lhe ouves. Porém, de onde ele vem, tu não o sabes, nem para onde ele vai. Assim na terra, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por estas últimas palavras, alude Jesus também à sua aparição na terra,
porque, nascido do Espírito, e só do Espírito, ninguém sabia de onde ele viera. Dizia ainda mais que, sendo Espírito, se achava no mundo, falava a todos. Todos lhe ouviam a voz, mas ninguém sabia para onde ele iria depois que completasse a sua missão na terra. Não fiques maravilhado de eu dizer que importa nasceres outra vez. Foi assim que Jesus confirmou, pela terceira vez, a lei natural da reencarnação, que já era uma realidade no domínio do passado, e não uma simples noção, uma alegoria, como pretendem os ortodoxos, relativa ao nascimento puramente espiritual, pelo batismo da água e pela inspiração do Espírito Santo. O renascimento puramente espiritual pelo batismo, como quer a Igreja, traz o maior absurdo que se pode imaginar com referência à bondade e à justiça de Deus. Segundo a opinião dos ortodoxos, uma criança que morre sem ter recebido o sacramento do batismo não pode entrar na bem-aventurança eterna. Ao passo que, renascendo pela água e pelo Espírito, isto é, pela reencarnação, como disse Jesus, sob o véu da letra, e o confirma a revelação nova, se compreendem a justiça, a bondade e a misericórdia divinas, porque encontra o espírito pecaminoso os meios de depurar-se e progredir até chegar ao reino de Deus, que é o estado de pureza e perfeição moral absolutas. Eram ainda estas palavras suas uma confirmação da lei natural do renascimento ou reencarnação, mostrando ao mesmo tempo a sua origem e natureza extra-humanas, pelo conhecimento e lembrança que declarou ter do que vira. Eram também uma profecia, no sentido de que os judeus, a própria Igreja, as seitas cristãs dissidentes, haviam, como Nicodemos, de interpretar mal as suas palavras, ou não as compreender, rejeitando a reencarnação até que chegasse a nova era para todos pela revelação espírita, que veio pôr em evidência a verdade enunciada pelo Divino Redentor. Continuou, porém, Jesus: Se eu vos falo das coisas cá da terra, e vós não credes, como acreditareis quando eu vos fale das coisas lá do céu? Se Nicodemos e os principais da Igreja desconheciam os mistérios da reencarnação, do renascimento do Espírito em um corpo novo, coisa que deviam saber porque se passava na terra a seus olhos, como poderiam compreender as coisas do céu? Quer dizer, os segredos da inteligência, dos astros, da natureza, da criação, da vida, finalmente do Espírito, em sua origem e em todas as suas manifestações. Era preciso que Nicodemos pudesse subir ao céu, isto é, pudesse estar em condições de espírito puro e sem o envoltório material do corpo humano. Foi por isso que Jesus concluiu nestes termos: Assim vos digo, que ao céu nunca ninguém jamais subiu, senão aquele que do céu desceu, e esse é o Filho do Homem de quem falo, que está no céu. Por estas palavras, afirmava o Divino Mestre, não só que homem algum chegara ainda ao estado da perfeição, ao estado de espírito puro, para poder penetrar nas regiões sidéreas, nessa luz inacessível de que fala o apóstolo São Paulo, e que é onde existe Deus, mas também que somente ele, Jesus, podia lá remontar, porque, estando na terra, estava ao mesmo tempo no céu, como Messias, enviado do Senhor, Espírito único de pureza e perfeição sem mácula, que mostrando ter um corpo humano, só o tinha na aparência, não passando de simples espírito, apto a aparecer aos homens e a volver ao espaço, ciente do que se passava na imensidade, no céu de onde viera e onde se achava em constante relação com o Pai. O homem que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, isto é, não ficará no espaço depois desta existência nas trevas da ignorância. Progredirá, reencarnado na Terra ou em outro planeta, até chegar à perfeição, à vida eterna, ao reino de Deus. Aquele, porém, que não crê no seu nome, isto é, que não crê nos seus santos mandamentos, ficará por muitos séculos no espaço, ou será atirado a mundos inferiores, onde irá começar uma existência mais trabalhosa, até que tenha progredido,
abrindo o coração ao amor e à humildade, resumo de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não veio para condenar. Os homens que fogem da luz, porque amam as trevas mais do que a luz, são que se condenam por seus próprios atos, quando livres do cárcere da matéria se acham diante da consciência, desse espelho que nos retrata em presença do infinito. João Batista, médium inconsciente, inspirado pelos Espíritos do Senhor, declara a supremacia de Jesus como Espírito protetor e governador do nosso planeta, com poderes ilimitados, que recebera do Pai que o ama, isto é, que confia nele, e pôs nas suas mãos todas as coisas. Afirma que Jesus está em relação direta com o Pai e que fala aos homens como órgão de Deus, dando testemunho do que viu e ouviu, e que aquele que recebe ou aceita o testemunho de Jesus atesta que Deus é verdadeiro. Vai mais longe ainda o precursor. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que, porém, não crê no Filho, a vida não verá. Mas, ai do mísero, a cólera de Deus sobre ele está. Por estas palavras, João Batista afirma que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, encarregado do nosso desenvolvimento e progresso, para conduzir-nos à perfeição, ao reino de Deus, ao estado de pureza e bem-aventurança do Espírito. Ai daquele que desprezar os preceitos do Divino Redentor, vagará pelo espaço porque a cólera de Deus estará sobre ele, errará sem pousada e sem amigos por entre a escuridão da ignorância e as trevas do erro, até que a misericórdia divina lhe permita começar de novo uma vida, onde venha crer e amar, aprender e praticar as leis que Jesus ensinou há mais de 18 séculos. Depois das palavras atroadoras do precursor, como o trovão que anuncia aos homens a cólera dos céus, o evangelista dá por finalizado este canto, onde deixa patente a justiça divina pela lei natural do renascimento, como único meio de expiação e reparação para os homens na terra.